Oi, bom dia. Vou pedir para que os que puderem, por favor, sentarem aqui. Tem medo de ficar perto de irmão, né? Assim, né? Não, vamos lá, vamos roçar, vamos abraçar. Então, os irmãos que puderem, por favor, sentem aqui, por gentileza, por obséquio. Lembrando que após a nossa lição, nós teremos a nossa assembleia. Mas é uma assembleia rápida, é só leitura da ata e aprovação para ratificar a reunião que passou. Irmão, nós vamos dar continuidade a o que nós começamos semana passada. O nosso tema é a Reforma Protestante, porém nós estamos tratando a Reforma Protestante não do ponto de vista histórico. Isso aconteceu no ano passado, e o Aldair também deu um resumo aqui com relação à Reforma Protestante, mas estamos tratando a Reforma a partir dos 5 pontos que foram cantados de forma tão linda aqui pelas crianças. Então, a nossa ênfase está em nós trabalharmos o sola gratia. Bom, até então eu pronunciava sola gratia, mas a Rafa, ela me corrigiu, disse que é gratia mesmo, porque senão deveria estar entre 2 i's. Então, não sei, depois a gente pode pesquisar isso, mas sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Então a tradução está aí: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus glória. Então nós começamos a estudar esses 2 pontos, lembrando que na semana passada nós estudamos somente a graça, somente a fé, e começamos a estudar somente a Escritura. Então, deixa eu só colocar o meu computador para eu me guiar aqui, irmãos. Rapidinho. Tá aqui. Então, semana passada estudamos esses 3 pontos. E hoje nós vamos estudar, ainda lembrando do somente a Escritura, e somente Cristo e somente a Deus glória. Então, esses são os pontos. E por que isso? Porque, na verdade, quando a gente olha para Escritura, Cristo e Deus, pensando somente a Escritura Sagrada, somente Cristo e somente glória a Deus, de certa forma, esses pontos eles estão unidos, pensando que devemos utilizar somente a Escritura, somente a Cristo e glória somente a Deus. Deixa eu só colocar aqui em modo... Desculpe, irmãos, é porque... Pronto, ótimo, está aqui. Agora sim, posso me guiar. Então, o que significa dizer? Significa, como eu disse, nós estudaremos pegando um pouquinho de somente a Escritura, e também nós vamos pegar o somente Cristo e glória somente a Deus. Quando nós pensamos em somente Cristo, o que foi que os reformadores, os puritanos, eles pensaram na construção de fazer essa afirmação somente Cristo? E aí nós podemos perceber que este somente Cristo, ele apresenta 2 aspectos: somente Cristo quanto à salvação, esse é um ponto, e somente Cristo quanto ao culto. Esses são os 2 pontos principais para entender o somente Cristo. Com relação à salvação, nós temos esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6, que diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então veja, irmãos, só existe um mediador. O pastor da igreja não media nada com relação à sua vida com Deus. Os presbíteros não mediam nada. E nós temos, é claro que essa visão, somente Cristo
olhando para 1 Timóteo 2, 5 e 6, é claro que o contexto aí é a Igreja Católica e os seus santos, né, o seu panteão, o seu conjunto de santos que eram intermediários, e talvez a maior blasfêmia, a maior afronta a Cristo, quando Maria, uma pecadora, ela é colocada como uma mulher sem pecado, e ela vai fazer a intermediação. A própria reza fala isso, a reza destinada a ela. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Isso é uma afronta, é uma assinte. Isso de fato é uma postura que biblicamente é inaceitável. Então veja que quando se fala somente Cristo, nós estamos falando aqui, obviamente, de somente Cristo. E lá em João 14, 6, o próprio Cristo, ele menciona sobre isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso motivou os puritanos, motivou os reformadores a colocar somente Cristo na salvação. Cristo é o único mediador, Cristo é o único caminho. Mas nós temos também o culto, e Cristo, ele é o centro do culto. E por que os reformadores colocaram somente Cristo, solus Christus em latim? Qual é a preocupação com relação a isto? Irmãos, é porque nós temos dois caminhos pensando no culto. Ou o culto ele é cristocêntrico, e aí você tem Cristo como centro do culto, ou o culto ele é antropocêntrico, o que significa dizer que o homem, o ser humano, é o centro do culto. Não há uma terceira via, não existe. Não há uma terceira possibilidade, uma mistura dos dois, não. Ou o culto, quando você participa do culto, você vai perceber ali Cristo do começo ao fim, ou você vai perceber que também existe ali, né, algumas atividades, apresentações, tal, que vão também, de alguma maneira, enaltecer a pessoa. E com base em que nós podemos afirmar que é somente Cristo? Bem, isso começa no Velho Testamento. Quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos perceber que o centro do culto solene lá era o sacrifício. Era o animal que era levado, era o cordeiro, era o momento da expiação do pecado. E esse cordeiro, ele apontava diretamente para Cristo, a ponto de João, o que batizava, o batista, dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, o apóstolo, lá em Apocalipse, o tempo todo ele afirmando o cordeiro que venceu. Então, o que era o centro do culto? Qual era o ponto mais alto do culto no Velho Testamento? Era o sacrifício. Portanto, era o centro. Tudo o que eles faziam girava em torno dessa prática, porque era a prática da expiação do pecado. E é por isso então que Cristo ele passa a ser o centro dessa atividade no Novo Testamento. Em Romanos 11, 33 a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí Paulo diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E veja que quando Paulo fala porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, ele está se referindo a Cristo, porque é o Senhor. Veja, ele está dizendo: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, com toda certeza ela está se referindo a Cristo. Então ele está dizendo: quem foi o conselheiro de Cristo? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Essa é uma linguagem aplicada a Cristo. Aí ele diz: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós temos uma afirmação de Paulo, onde claramente
percebemos que Cristo é o merecedor de toda a glória, e essa é a vontade de Deus Pai. Deus Pai assim determinou. Por exemplo, qual é a dinâmica de Deus no culto? A dinâmica de Deus no culto é muito simples. Deus Pai convoca e dá as regras. Cristo é a motivação, o centro, e o Espírito Santo nos conduz à adoração. Isso é bíblico. O que passar disso é estranho. Então, o culto ele reflete a atuação da Trindade, e o culto então coloca como Cristo o centro. E por que ele é o centro? Porque veja só o que diz João 5,39. Vocês podem ler, por favor? São elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Veja que quando Cristo fala isso, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento não estava escrito. Portanto, o contexto histórico dessa afirmação é do Velho Testamento. E aí, olhando para o Velho Testamento, diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Então é por isso que a gente vai entender o que Calvino diz, quando ele menciona sobre essa verdade. Ele diz assim: devemos ler as Escrituras com o intuito expresso de encontrar Cristo nelas. Quem se afastar desse objetivo, embora possa se afadigar durante toda a vida em aprender, nunca alcançará o conhecimento da verdade. Que afirmação maravilhosa, não é? Você pode estudar a Bíblia, aprender ali ética, moral, bom comportamento. Aliás, irmãos, os liberais... Quem são os liberais? Liberais são aqueles teólogos que não acreditam ser a Bíblia palavra de Deus. Eles dizem: não, a Bíblia não é inspirada, é um livro escrito aí, compilado e tal. Quando você lê um comentário desses liberais, eu tenho alguns comentários desses liberais, porque do ponto de vista da gramática, da história, eles são interessantes, mas do ponto de vista da teologia, não. Eles vão falar: olha, você deve, como um cristão, você não pode matar, você não pode adulterar. Eles ressaltam esse comportamento. Mas eles não acreditam, por exemplo, que Cristo é Deus. Então, eu posso estudar as Escrituras Sagradas, principalmente o Velho Testamento, como história, como exemplo de vida, mas eu preciso perceber a presença de Cristo em todo o Velho Testamento, porque se eu não perceber isto, e Ele está lá, eu não alcancei o conhecimento da verdade. Por isso que Calvino diz: porque sabedoria podemos ter sem a sabedoria de Deus, somos ordenados a buscar Cristo nas Escrituras. Então é esse o ponto que nós precisamos entender. E aí o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala da pregação a partir das Escrituras, pregando o Evangelho, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então nós percebemos o apóstolo Paulo deixando claramente a sua posição em pregar as Escrituras. Então significa dizer o seguinte, irmãos: pregar a Bíblia é pregar a Cristo. Se você ouvir um sermão no culto, domingo, ou num ambiente devocional, seja como for, se você ouvir um estudo, seja o que for, e Cristo não aparecer, o pregador ou quem está conduzindo não cumpriu o seu papel. Ele não cumpriu. Se ele abre as Escrituras e só dá ênfase no comportamento, né? Olha, temos que ser bons, não podemos adulterar, etc., que é correto, mas se
No final das contas, você não tem a sensação de que ele expôs esse comportamento do crente por meio da santidade, mas não surgiu Cristo, tem um problema aí. E é por isso que nós já vimos Calvino, a gente vai ver também Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi um pastor que viveu no ano 130 a 202. Então ele é considerado um pai apostólico. Provavelmente ele possa ter até conhecido um dos apóstolos, não sabemos. Mas olha só o que ele diz já naquela época, imediatamente após a morte dos apóstolos de Cristo. Ele diz assim: se alguém ler as Escrituras neste sentido, encontrará uma palavra a respeito do Cristo e uma prefiguração da nova vocação. Ele é o tesouro escondido no campo, isto é, neste mundo. Com efeito, o campo é o mundo. E Cristo está escondido nas Escrituras, no sentido de que é indicado por figuras e parábolas que não podiam humanamente ser entendidas antes que se cumprissem as profecias, isto é, antes da vinda do Senhor. Então, qual é o argumento aqui? O argumento é muito simples: pregação é Cristo. Por isso ele é o centro do culto. Por isso a parte mais importante do culto é a pregação, porque é Cristo falando dele mesmo por meio do Espírito Santo na exposição fiel das Escrituras Sagradas. Então é por isso que você vai perceber que nós aqui falamos muito, e ainda é pouco, irmãos, ainda é pouco, mas falamos muito de Cristo. Porque essa é a vontade do Pai, e para isto o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo, inclusive, levaria a glória do Filho, conduzindo, portanto, a essas pessoas a glorificarem a Cristo. Isso é um culto cristocêntrico. Mas nós também podemos correr o risco de, no nosso coração, ou no nosso desejo, buscar um culto que não seja cristocêntrico, mas buscar um culto que seja antropocêntrico. E aí, irmãos, quando nós pensamos em culto, nós pensamos na leitura das Escrituras Sagradas. A leitura das Escrituras Sagradas, elas já falam de Cristo, então não há muito o que temer. Falamos da pregação. Quando a pregação é uma pregação fiel, ela também vai falar de Cristo, ainda que fale em genealogia, ainda que seja exposição do livro de Cantares, vai apontar para Cristo. Aliás, livro de Cantares é até fácil, né? Porque ali é o noivo e a noiva, não é? É o marido e a sua esposa, né? Cristo e a igreja, na aplicação direta. Agora, existe uma área, uma prática no culto, que essa a gente precisa ter muito cuidado. Na verdade, são duas atitudes no culto, que precisamos vigiar o nosso coração. Primeiro é a oração. É a maneira como eu oro. A minha oração no culto, ela precisa refletir a glória de Cristo. Ela não pode refletir a glória do homem. E nós sabemos que a oração, ela não é apenas falada, mas a oração, ela é também cantada. Toda música que nós cantamos no culto é uma oração. Aliás, alguns autores até dizem que, e no nosso inário isso já acontece, né? No final de cada música que cantamos, um amém. Porque de fato nós estamos apresentando ao Senhor a nossa oração cantada. É como no seminário, alguns alunos diziam, né? Surgiu entre os alunos e é uma frase que eu acho interessante, diz que no culto, quando cantamos, nós oramos 2 vezes. Então, nesse sentido, o cântico é, de fato, um ponto importante. Porém, esse terreno também é perigoso. Os irmãos se lembram, semana passada, quando eu mostrei que só as Escrituras, em tudo, e um dos inimigos ou um dos problemas que nós teríamos com relação a isto era a música.
Irmãos, a música tem sido um problema na igreja hoje. E um problema sério. Um problema que nós precisamos estar atentos. Porque, sobretudo, a partir do movimento gospel que acontece no Brasil e também nos Estados Unidos, já um tempo antes, as músicas, elas têm um caráter antropocêntrico que agride os ouvidos, a mente e o coração de um homem crente. Como essas músicas, elas enaltecem a pessoa. A começar pelo fato de que elas, na sua maioria, sempre estão na primeira pessoa. É para mim, sou eu, Deus põe a sua mão sobre mim. É sempre na primeira pessoa. E isso, na verdade, não temos muito tempo para lidar com isso, mas isso vem de um paganismo antigo. Isso vem de um paganismo que já assolava a igreja do Senhor na época dos apóstolos. Existia um movimento na época dos apóstolos, que começou na época dos apóstolos, melhor dizendo, mas que se fortaleceu após os apóstolos, que se chama gnosticismo. Gnosticismo dizia que o homem é o centro de tudo e ele é o centro das atenções de Deus. É por isso que os crentes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, quando eles oravam com os olhos abertos, olhando para o céu e de braços abertos. Era assim que eles oravam. Essa era a posição da oração. A posição da oração imposta pelos gnósticos foi essa aqui, ó. De mim para mim. Eu sou o centro. Eu sou a motivação dos olhos de Deus sobre mim. E isto tem percorrido toda a igreja. A terceira posição de oração que surgiu na Idade Média, ela melhorou um pouco essa posição. Melhorou não, ela de fato trouxe uma certa redenção a essa posição, não é? De você abraçar-se a si mesmo, que é essa posição aqui, ó. Essa posição era a posição obrigatória que os servos deveriam ter diante do Senhor. Então essa posição reconhecia que eu sou servo e que eu estou diante do meu Senhor. Então essa posição que temos hoje de baixar e fechar os olhos, ela é boa. E nós fechamos os olhos e encurvamos a nossa cabeça, porque nós estamos dizendo que somos servos, somos escravos e que Cristo é o Senhor. Então vejam que o gnosticismo, ele entrou na igreja de Deus, ele tem simplesmente há muitos anos, e isso, irmãos, esse gnosticismo não é outra coisa senão uma atuação do diabo, e essa atuação do diabo, ela não começa no Novo Testamento, mas ela se estende até o Éden. Sabe por quê? Porque olha esse texto aqui. Salmo 119, 54 diz assim: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Veja que essa tradução aqui, ela diz assim: os teus decretos são o motivo. Isso aqui significa dizer causa, é o centro, é o que eu canto. O que o salmista está dizendo é que os teus decretos são os meus cânticos. Os teus decretos é o que eu canto. Eu canto a Bíblia, eu canto a Escritura Sagrada. Eu não canto mera poesia, eu não canto, não é? Uma criação assim bonita e tal, não, mas o mais importante é, como o salmista diz, a tua lei, a tua ordem, a tua palavra. A expressão decretos, ela aponta diretamente, porque ela significa dizer os limites que Deus estabeleceu para mim. Então é a tua vontade, a tua revelação, a tua escritura sagrada, são a causa, o motivo, é o que eu canto na casa da minha peregrinação.
E aí nós vamos perceber que a música, ela possui dois aspectos que são importantes: impressão e expressão. O que é expressão da música? É a letra. A expressão, ela precisa estar diretamente conectada à Escritura Sagrada. Ela precisa mostrar o que a Escritura Sagrada diz. Essa é a expressão. E existe a impressão. Impressão é quando a música, e ela é capaz de fazer isto, é quando a música, ela me leva à alegria, à indignação, à coragem, à tristeza. A música é capaz de fazer isto. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas e eu estava lá no Rio de Janeiro fazendo mestrado, e a Sandra, ela quando cuidava da casa, colocava às vezes um vídeo para as crianças assistirem. Aí elas estavam assistindo um vídeo e de repente a Aninha, mas deu aquele choro assim. Foi isso, né? Eu nem lembro se eu estava lá, mas isso aconteceu de fato, porque depois aconteceu também numa outra música. Aí Sandra foi lá, aí a Aninha, e a Ana assim, ela tinha um choro tão discreto, né, Sandra? Tem um choro assim, aquela boca semi-aberta, né? A Ana está por aí, não? Ah, tá bom. E aí a gente percebeu que ela estava chorando por causa de uma música do desenho. Uma música. Isso, irmãos, também é outro problema que o movimento gospel utiliza muito. São as motivações mecânicas. Então eu canto uma música e essa música começa a mexer no meu coração. Por isso que o movimento gospel repete, né? Cria um mantra. Ele também faz o espontâneo. Agora é um espontâneo mal feito, né? Porque o espontâneo verdadeiro eram os bluseiros americanos, que tocavam aqueles, né? Tocavam blue, aquelas músicas maravilhosas e tal. E eles então fazem. O espontâneo era o que nós temos aqui, repente, né? Que chama. Eles têm lá também no blue. Agora aqui não, né? Aqui o espontâneo é uma coisa horrorosa. Fica aquela coisa repetitiva, né? Aquela coisa, Pai, eu sou teu, Pai. E aí cria um mantra. Quer dizer, isso é mecânico. E tudo que é mecânico para induzir na pessoa um sentimento que não vem da convicção das Escrituras Sagradas é perigoso. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, e eu vou dar esse exemplo com muito carinho, muito carinho. Por exemplo, quando nós olhamos bater palmas no Velho Testamento, nós vamos ver que há 5 motivos para se bater palmas. Inclusive um deles é para desprezo. Sabia disso? No Velho Testamento, em determinado contexto, quando você usava as palmas, você estava desprezando o inimigo. Mas também eles utilizavam as palmas como uma forma de estabelecer um ritmo. Então eles tinham um ritmo e isso ajudava na música, quando não tinha instrumentos. Significa dizer que as palmas, elas não são pelas Escrituras Sagradas, uma gesticulação de adoração. Você não vai ver no Novo Testamento, nos cultos que são celebrados, a utilização desse recurso. Agora você pare para pensar. Por que quando a gente vai cantar uma música, eu induzo as palmas? Qual é o objetivo disto? É de estímulo? É de, eita, o negócio está meio devagar nesse culto aqui, né? Vamos lá. Precisamos pensar nisso. Porque o culto não é para nós. E eu temo, irmãos, é um temor meu. Posso estar enganado? Posso sim. Já quero deixar claro isso. Mas eu temo que as pessoas, né, por aí espalhados, por aí, quando querem utilizar, bater palmas no cântico, ritmo não precisa, né? Porque já temos bateria, temos contrabaixo, temos os instrumentos que dão o ritmo. Então já não cumpre esse efeito que era o mais utilizado no Velho Testamento. Qual é a motivação para isto? É para dar a sensação de que o culto está mais alegre. Os irmãos estão entendendo o que eu quero colocar? Eu não estou condenando, eu nem posso fazer isso, porque eu não posso sondar o coração de ninguém, jamais poderia fazer isto. Mas reflita.
Reflita sobre isso. E de fato, o movimento gospel tem sido, irmãos, um desserviço e tem afrontado ao Senhor. Eu vou dar 3 exemplos, eu vou colocar 3 músicas aqui, gospel, e nós vamos perceber como essas músicas, elas são satanicamente manipuladas. E eu vou dizer por quê. Quando você vai lá para o Éden, você vai perceber que a serpente, quando ela vai tentar a mulher, a primeira coisa que ele faz é que ele subverte a ordem do Senhor. Ele não vai ao líder, ao homem, vai à mulher, que é submissa. Em segundo lugar, ele deturpa as escrituras sagradas, mudando um pequeno termo. E é assim que o diabo faz. Ele muda um termozinho que você não percebe, canta, 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 negando as escrituras sagradas. E aí depois ele levou para o antropocentrismo. Não, você será como Deus. Já que não deu certo deturpar a palavra, porque ela conhecia muito bem, você será como Deus. Irmãos, este é o sistema base do movimento gospel no mundo hoje, da música. Vamos lá, vou dar 3 exemplos. Vamos começar pelo primeiro aqui. Vai lá, Tainá. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis. Percebam como a melodia te leva a uma sensação. Preste atenção. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Pode parar. Eu pelo menos não aguento isso, irmãos. Eu não aguento isto. És Deus de perto e não de longe. E veja que o sentido dessa frase é que Deus olha para mim, Deus está vendo o meu choro, Deus vai se apiedar de mim por causa de mim mesmo, e o Senhor Deus está lá no céu. Então o contexto de és Deus de perto e não de longe é o antropocentrismo, é Deus agindo em mim. Agora, vamos lá. Jeremias 23, de 23 a 27. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Irmãos, é difícil. É difícil. É satânico. É diabólico. É negar as Escrituras. Agora vamos ver o contexto da deturpação, porque o autor deturpou aqui o texto, né? Ele deturpou, ele diz assim, ó, é como se Deus dissesse assim: acaso sou Deus de perto? Sim, eu não sou de longe. Não, ele diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Agora veja o contexto dessa frase dele. Veja o contexto, diz assim: diz o Senhor, olha irmãos, preste atenção, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvidos que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome. Sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O contexto dessa frase, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não de longe, é o contexto de juízo.
Não é porque Deus está olhando lá no céu e, ai, tadinho dele, tadinho do Alfredo. Não, eu vou cumprir as minhas promessas em você. Não. Essa frase é contexto de juízo, de ira de Deus, do povo que se afasta do Senhor. E é bem interessante isso, porque de fato o que Deus está falando são falsos profetas. E por que não contextualizar? Falsos autores de música. E nós precisamos entender, irmãos, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E esses flagelos aí é a condenação eterna. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, será banido da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Quando você canta aquela música tão linda, que te leva ao choro, aí você, ai, se envolve e vai, você está afrontando a Deus. É uma arma do diabo, para você negar o que Deus disse e o contexto em que Ele disse. Vamos mais? Vamos mais uma? São 3, vamos lá. Solta, Bim. Mestre, eu preciso de um milagre. Veja quem é o centro dessa música. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pode parar. O que foi que a cantora disse? Trazer vida, eu estou morta, revive, remove a pedra. Eu sempre brinco dizendo que isso aí deveria ser música para pacientes como eu. Estou com um probleminha na vesícula, acho que eu estou com pedra na vesícula, então eu chego para o médico, aí eu falo, aí sim, aí remove a minha pedra, médico, né? Aí cabe, mas para a glorificação de Cristo, que glorificação? Cristo está sendo glorificado nessa música? Não, Cristo está sendo afrontado, Cristo está sendo chamado de mentiroso. Eu vou repetir, irmãos, nesta música, Cristo está sendo chamado de mentiroso. E eu vou mostrar para vocês por quê. Epa, cadê o... Aqui, ó. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida no passado juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou no passado de uma vez por todas. Isso é espiritualmente. Esse é um milagre na nossa vida. Esse foi o maior milagre que já tivemos. O milagre da salvação, o milagre da redenção, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em 1 João 3,14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. No momento em que eu digo, Senhor, eu estou morto, remove a minha pedra, ressuscita-me, eu estou dizendo, tu és mentiroso. E eu quero um milagre na minha vida. Isso é sério, irmãos. É por isso que existe um agente espiritual por trás desse movimento.
Eu sei que é chocante isto, até porque eu sei que o movimento gospel tem uma influência importante, né? É por isso que eu digo, não existe música do mundo e música da igreja. Existe boa música e música ruim. Os ímpios, debaixo da graça comum de Deus, eles podem compor uma música que vai demonstrar de alguma maneira essa graça comum de Deus. Como também os ímpios podem compor uma música celebrando a deuses, a demônios, a religião pagã, sem dúvida, ao pecado, sem dúvida nenhuma. A mesma coisa quando se tem a temática evangélica. É a mesma coisa. Se você compara essa música que nega o que Cristo fala da ressurreição que tivemos, desse grande milagre da salvação, se você compara, sei lá, com que música? O Calhambeque, bibi, meu coração ficou com Calhambeque. Ou se você vai para aquela música que diz assim, eita, Coração de Estudante, quem é? Alguém sabe aí? Alguém lembra aí? Não, eu sei, mas eu lhe esqueci. Não é da sua época, né, Arthur? Tá certo. Que cantou lá na morte do Ayrton Senna o tempo todo, que enjoamos daquela música. Vai, qual é a música? Vai lá, Jorge. Quero, vai. Isso, essa música. Isso. Irmãos, olha só. O Renato Russo, numa música, ele fez uma citação direta de 1 aos Coríntios. Aí eu pergunto para você, entre Renato Russo e esta que nos cantou, quem o pastor Alfredo prefere? Não preciso nem dizer. É sutil, é perigoso e é presente constantemente na nossa vida. Vamos à terceira e última. Solta, Bim. Prestem atenção, quem é a personagem principal dessa música? Prestem atenção. Quem é a personagem principal? Quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Percebeu quem é a personagem principal dessa música? Perceberam? Agora vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas. Quem é a personagem principal desse texto aqui? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quem é a personagem principal desse texto? Quem é, irmãos? Quem é a personagem principal da música do Regis Danese? Zaqueu. Eu. E é uma mentira, porque Zaqueu não subiu para chamar a atenção de Jesus. Zaqueu tinha uma curiosidade. Ele queria ver Jesus, mas ele era baixinho, então ele subiu numa árvore. Aí ele foi impactado pela soberania de Deus. Ele está lá olhando, eu imagino o coração dele como não derreteu, porque Jesus passa, olha para ele, Zaqueu, e chama pelo nome. Jesus o conhecia. Ele não disse assim: ei, Nanico, desce aí. Não. Ô, baixinho. Não. Zaqueu, tu tens nome, eu te conheço. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou para a tua casa. E lá, Zaqueu é alcançado pela salvação. Cristo. Mas o Regis Danese não, diz que é ele. Eu quero subir, eu quero chamar tua atenção.
Deus do céu, como é que um pecador desgraçado chama a atenção de Deus, se não for por causa dos seus pecados, levando a ira? É sério, irmãos. É muito sério isso. Então é por isso que, quando nós olhamos somente Cristo, e aí acrescentamos glória somente a Deus, e nós percebemos que esse elemento do somente Cristo não se aplica somente à salvação, mas se aplica também à adoração, aplica-se ao culto. Isso significa dizer, por isso que nós precisamos ser muito chatos com relação ao que nós cantamos, ao que nós usamos para adorar, a música que expressamos, se essa música ela está engrandecendo a Cristo, engrandecendo ao Senhor Deus, ou se ela está chamando a atenção para si. Por isso, quando a gente canta Deus, somente Deus, nararara, que coisa! E aí você se emociona, não induzido pela melodia, mas pelo que você está cantando. Você está engrandecendo a Deus. E aí você se lembra que esse Deus Todo-Poderoso, Ele olhou para você, Ele te amou antes da fundação do mundo, Ele te elegeu, mandou o seu Filho para morrer por você, Ele te chamou, Ele te santifica, e Ele há de conduzi-lo até a eternidade. Ele fez isso. Quando eu venho para um culto e eu tenho essa convicção no meu coração, é diferente. Então eu não fico reclamando, ai, mas o culto está chato, ai, por que não canta aquela outra música? Tal. Claro, irmãos, calma, porque às vezes o pastor fala alguma coisa e já... Não, pode escolher música sim. Você pode chegar com o grupo Agres, olha, aquela música, aquele hino, não pode, eu faço isso. Né? Aliás, o presbítero Emerson tem sido um expert, rapaz, tem puxado cada música do fundo do baú. Eita, mara, essa aí, eu tinha 15 anos quando cantava. Claro, sim, não é errado. A questão é a motivação. Você escolheu aquela música porque ela traz uma letra que há muito tempo não cantamos e ela engrandece a Cristo, ou é porque você gosta da melodia? É sutil. Se eu gosto da música, é porque ela é instrumento do Senhor para glorificar a Cristo. Por isso eu falo com muito temor e muito carinho também. Muito carinho. Eu lembro que sempre existe uma prática, né? Alguns irmãos, quando se convertem em alguma igreja, aí pega eu vou queimar todos os CD, quebrar tudo e queimar e tal. Rapaz, aquele CD que você tinha de Beethoven, não, Beethoven é do diabo, meu irmão. E não, aquilo ali, aquele CD do Milton Nascimento, você vai se dizer, dá para mim? Não, já queimei, sabe? E aí fica enchendo a sua discoteca com essas músicas. Por isso que os reformadores foram tão radicais. Sabe por quê? Porque Calvino tem uma frase que é magistral. Calvino diz assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Como o meu coração é uma fábrica de ídolos. E nós sempre buscamos o conforto, e o diabo sabe disso. Então, ou o diabo deturpa as escrituras sagradas. Eva, vem cá, quer dizer que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhum fruto da árvore aqui do jardim? Então começa assim, deturpando as escrituras. Não foi assim que ele disse. Aqui está no centro. Mas ele disse que vocês vão morrer? Vão não, Eva, vão não. Olha, você vai se liberar, você vai se tornar como uma deusa. Você vai ser semelhante a ele. E aí a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida levou a nossa mãe a pecar contra o Senhor e a induzir o seu marido, o nosso pai, Adão, a pecar contra o Senhor. E esse método tem sido utilizado por Satanás ao longo dos séculos para fazer com que crentes no Senhor cantem blasfêmias.
músicas que não levam o Senhor enaltecendo sua palavra, mas músicas que, por sua letra, fazem com que afirmemos, sem saber, inocentemente, isso aí eu concordo, que ele é mentiroso. E talvez algumas pessoas digam assim: eita, pastor, dessas 3 músicas aí, uma delas eu todo dia boto no carro e eu canto de casa para o trabalho, pastor. Irmãos, fique tranquilo, Deus também conhece o coração, e Ele sabe que, por vezes, erramos, mas o nosso coração, naquele momento, no seu contexto, ele quer buscar a sua glória. É por isso que nós aprendemos passo a passo, é por isso que o Senhor vai nos ensinando carinhosamente, passo a passo. A cada dia amadurecemos nas Escrituras Sagradas. E aí o que cabe dizer: Senhor, me perdoa, Pai, eu fui insensato, eu queria te adorar, eu queria te exaltar, meu coração era sincero, mas eu fui insensato, eu fui descuidado, meu Senhor, com a tua palavra. E aí, arrependido, você terá o perdão do Senhor. Porque não adianta, irmãos, boa intenção não agrada ao Senhor. Lembra de Uzá com a arca? Vocês lembram do episódio? Qual era a intenção de Uzá? Blasfemar contra Deus? Afrontá-lo? Diminuí-lo? Não. Ele foi bem intencionado, só que havia um pequenino detalhe: ele desobedeceu uma ordem do Senhor, que dizia simplesmente que ninguém poderia tocar na arca. O que ele deveria fazer era deixar e crer que Deus, na sua soberania, poderia resolver aquilo. Aliás, todo aquele processo ali começou errado desde o início, né? Davi começa desde o início, por quê? Porque Davi começa a imitar aos pagãos naquela procissão que ele faz. Então, irmãos, nesse sentido, é que a gente vai perceber que a glória é somente a Deus. Glória somente a Deus. Por isso a preocupação dos nossos pais puritanos, reformadores, os reformados, esse desejo, sabe, muito forte de glorificar somente a Deus. Por isso eles diziam somente a graça. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum adulto pode fazer qualquer coisa para merecer a salvação. Não vem de obras para que ninguém se sinta arrogante. É somente a fé, é crer, e essa fé, ela é colocada por Deus no nosso coração. Somente a Escritura Sagrada, só a Escritura. Se eu quero cantar louvor e adoração ao meu Deus, que eu cante as Escrituras Sagradas, que elas estejam lá. Claro, eu não estou dizendo que todas as músicas elas devem ser, obviamente, você transformar em melodia o que literalmente está escrito aqui, mas o conjunto, eu posso criar uma letra, como eu citei o exemplo, Deus, somente Deus. Isso não retirou diretamente das Escrituras, mas é uma música bíblica. É uma música que eu não encontro. Eu sempre tenho desafiado os nossos liturgos aqui, dizer o seguinte: faça um exercício, toda música que você cantar, procure um texto que vai subsidiar o que você está cantando, traga isso, ensine a igreja, mostre que a igreja está cantando a Bíblia, para que ela se sinta à vontade. Então, glória somente a Deus. E nesse sentido, irmãos, é que nós vamos perceber que, olhando para toda esta preocupação, a graça é única, a fé é única, a Escritura Sagrada está aí revelada a nós. Vamos perceber que todas as aberrações, as seitas, as religiões pagãs que vieram de igrejas fiéis, elas vêm porque a pessoa tem uma revelação para além da Escritura Sagrada, ou ela tem uma interpretação equivocada da Escritura Sagrada. Isso é triste. Eu não sei quantos se lembram de um fato triste, é tão triste que se tornou cômico, de um pastor que viu na Bíblia que ele tinha que adulterar com uma de suas ovelhas. Lembram-se disso? E ali não foi nem ele intencionalmente deturpando, é que ele não sabia ler. E o repórter falou assim: epa, está errado aqui.
Aqui não é vai adultera, aqui é vai adúltera, vírgula, adúltera. Isso aqui não é um verbo, isso aqui está se referindo à mulher. Pois é, né, rapaz, a Bíblia é fantástica, né? É isso, irmãos. Por isso os reformadores diziam que nós temos o livre exame das Escrituras, mas não a livre interpretação. A interpretação, ela precisa de um conjunto seguro de homens de Deus que possam nos auxiliar nisso. E aí, quando nós percebemos que tudo deve ser somente para a glória de Deus, as 3 músicas que eu cantei há pouco, elas não servem para a glória de Deus, elas foram compostas propositalmente para a glória do homem. E por isso deturpam a Bíblia. Por isso chamam ao Senhor de mentiroso. Por isso elas afrontam a Deus. E quando nós olhamos para esse aspecto, as Escrituras Sagradas dizem, vamos ler todos juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Desculpe, irmão, porque eu tenho decorado esse texto. Vamos lá, vamos ler de novo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, cultuais, cantais, seja a oração, seja o que for, não é para a glória do homem, não é para o homem, mas para a glória de Deus, porque só lhe deu glória, glória somente a Deus, e eu devo dar glória a Deus em todas as esferas da minha vida. Eu devo glorificar a Deus com a minha individualidade, de mim para comigo mesmo, a minha vida comigo, sabe, o meu coração, a minha mente, precisa em tudo, desesperadamente dar glória a Deus. Eu preciso dar glória a Deus também como família, o marido cumprindo o seu papel pastoral, de líder, de conselheiro, que conduz a sua família a Cristo, a esposa auxiliando o marido no mesmo propósito, os filhos aprendendo nas Escrituras Sagradas como devem se conduzir para a glória de Deus, porque no momento em que na família eu começo a pensar em mim mesmo, nos meus desejos, nas minhas questões, eu boto tudo a perder e a família é destruída. Não, é para a glória de Deus. A igreja, quando eu falo igreja, eu me refiro mais especificamente à igreja local, a primeira igreja presbiteriana. De que maneira eu devo me conduzir ali com os irmãos, nas suas atividades, no momento do culto solene, na escola dominical, tudo para a glória de Deus. No meu trabalho, que alguns erroneamente chamam de trabalho secular, como se existisse um trabalho celestial. Não, não existe trabalho secular. É trabalho, e eu faço isso para a glória de Deus. Meu patrão é o Senhor, é para Ele. Quando eu faço no meu trabalho a coisa bem feita, com esmero, sabe? Isso daí é algo que eu faço para o Senhor. É por isso que quando você tem um crente fiel no trabalho, ele é escolhido para tudo, tudo. Eu lá na universidade, às vezes Sandra fala, mas amor, eu falei, amor, eu entendo o que está por trás disso, porque tudo, principalmente comissões, essas coisas todas importantes, me chamam, e falo, não, Alfredo, eu acho que você é a pessoa ideal e tal, e como eu me alegro com isso, não por mim, porque eu sou pecador, mas porque eu sei que eu posso glorificar a Deus com isto. Da mesma forma você, meu irmão, faça o melhor, por mais que o seu salário seja injusto, por mais que você tenha perseguição, por mais que você tenha ali dores de cabeça, mas você está fazendo para Cristo, Ele te colocou ali. A mesma coisa nos estudos, na escola, os adolescentes aqui, se as crianças estivessem aqui, eu diria a elas, lá na escolinha, lá na sua escola, na faculdade, tudo para a glória de Deus. Quando você entra numa sala de aula e você senta naquela carteira, ore dizendo assim, Senhor, que a partir de agora, nesta sala, o Teu nome seja glorificado na minha vida.
Já fez isso alguma vez, meu irmão? Em jovem, adolescente, você já fez isso? Você já teve essa convicção? Quando você atravessa os portais do seu trabalho, diz assim: Senhor, que o teu nome seja glorificado através da minha vida neste lugar. Quantas vezes já fez isso, meu irmão? Tendo essa convicção. No lazer. O lazer é um momento de descontração. Eu sou uma pessoa que gosto muito de lazer, gosto de brincar com meus irmãos, mas também tem que ser para a glória do Senhor. Tem que ser para a glória dEle. Isso deve permear o meu coração. Não significa dizer que no momento de lazer, você vai ter o lazer orando, lendo as Escrituras. Não, não é isso. Você pode sim contar piada, rir, se alegrar com seus irmãos, mas que seja no final de tudo, quando você volta para casa, puxa, como o nome de Deus foi glorificado. Como eu fiz os meus irmãos rirem, não é? Contando coisas engraçadas, aliviando o fígado, né? Diz que quando ri muito, alivia o fígado. Então, que bom, né? Aquela coisa que aproxima mais, que dá mais intimidade na comunhão. No final das contas, a glória foi de Deus. Porque as Escrituras dizem: glória somente a Deus, porque quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, e assim nós terminamos o estudo de hoje, onde de fato a nossa preocupação foi lembrarmos sempre daquilo que os nossos pais do passado deixaram. Isso foi reforma, isso é reforma protestante, irmãos. Isso é ser reformado. É quando eu digo: somente a graça, meu Senhor, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, glória somente a Deus. Vou abrir agora para perguntas, nós temos um tempinho ainda, para depois nós